E um que é feliz mesmo, que é totalmente... o Sol, né? O Sol é um planeta feliz. O Sol né? é só alegria. O Sol é só alegria, porque você fala, né? O pessoal de Júpiter, Saturno, cara, é planeta gasoso, não pense em vida lá. O que tem vida é nos anéis de Saturno, nos sóis, né? Você vê Júpiter, tem um sistema solar só dele, né? O dia que ele encandecer e virar Sol, porque hoje Júpiter já passa o dobro da energia que ele recebe do Sol. Então ele já é um Sol, ele vai virar um Sol de verdade. Ele já tem um sistema solar dele, já tem as luas, e a gente já tem provas de existência nessas luas, principalmente a Europa, né? E Saturno é um outro planeta gasoso, que a gente sabe que nos anéis de Saturno você tem muita coisa que rola lá, deve ter muita encrenca naqueles anéis. Nas luas também, são planetas gasosos, então não dá para você pensar encarnados em planetas gasosos, isso não existe, mas nas luas sim. Agora Marte, por exemplo, que é um planeta sólido, pelo que a gente sabe, se autodestruiu, né? Destruiu a civilização com uma guerra nuclear pesada, e hoje quem vive lá é intraterreno, né? É um planeta de regeneração, quer dizer, vibracionalmente ele está melhor do que a Terra, mas eles ainda estão em recuperação. Eles não conseguiram ainda voltar a ter um planeta habitável na sua totalidade. Já Vênus é um planeta onde os espíritos são completamente liberados, já não tem mais karma nenhum para saudar, não encarnam mais, estão em pleno processo evolutivo, é o que você chama de planeta feliz. Eles não têm mais karmas e não têm mais provas. Ali é só concretização de ideais. Né? Então eles são espíritos co-criadores mesmo. E essa ideia que os Estados Unidos têm, ou a China também, de levar as coisas para Marte, por eles já estão sabendo disso? Se você fala com os ETs, já existe conversações entre a civilização da Terra e a civilização marciana. A Terra provém algumas facilidades, tipo colonizar, levar sementes para eles e outras coisas, mas aparentemente já existe um bate-papo bom nessa altura. E quando leva a sonda da NASA, que chegou lá em Marte, pousou, eles recebem, vamos mandar uma sonda. Você não vê, um dos últimos aí, ele teve até limpo, né? Limparam os painéis solares dele, limparam ele inteirinho para ele continuar funcionando. E a NASA sabe disso e não fala? A NASA sabe disso e não fala. A NASA tem contato com eles desde o final da Segunda Guerra Mundial. Pouco antes. O Truman teve, Eisenhower teve. Né? Houve muita troca de tecnologia, de informações. Não só os americanos, não. Os israelenses, os russos, os chineses, os da Grã-Bretanha. Né? Teve muita troca, tem muita troca de conversa. Você vê que o ex-ministro de Defesa canadense escancarou o assunto. Porque, lógico, eles têm muita troca de informações, né, com eles. Então, você vê, na minha opinião, a maior operação que envolveu extraterrestres e militares foi a Operação Prato no Brasil, lá em Colares, no Pará. Foram anos de filmagens, fotografias e contato com a equipe do coronel Irangê Buarque de Holanda, né, com os extraterrestres que estavam lá, vampirizando humanos. Não eram seres altamente evoluídos, entendeu? Porque eles eram meio grosseiros, assim, no approach com os humanos. Também que a época também era outra, né? Não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta integração entre a Confederação e os terrícolas. A Operação Prato, segundo muitos, terminou por ação do governo americano. Só que tem muita gente que fala, muitos ufólogos sérios que falam que a Operação Prato continua até hoje, só que não é nossa, agora é dos Estados Unidos, entendeu? O ET de Varginha, e o Marco Antônio Petit é referência no estudo do ET de Varginha, a nave realmente caiu, não é? Um humano se contaminou e morreu, o tenente que foi acompanhar, e os corpos foram para os Estados Unidos. Aparentemente não tinha nenhum deles vivo, mas os corpos foram levados para os Estados Unidos, assim como a nave. E a Área 51 é um laboratório de troca de informações, né? Agora, essa engenharia reversa nem precisa ver, porque você já tem naves como discos voadores, que são aqueles triângulos pretos que são avistados e fotografados, que são feitos pelos americanos, não é pilotado por ET, é americano mesmo que está pilotando aquilo. Então, é muita coisa que existe que não chega para nós, né? O professor Salvatore Di Salvo, que foi considerado o cientista do mundo por Oxford, na área de geologia, ele era da Força Aérea Italiana na Segunda Guerra Mundial. E o esquadrão dele estava lotado na Alemanha, em Berlim, onde eles estavam construindo uma nave por troca de informação com ETs. Graças a Deus que os alemães não conseguiram, porque
dificilmente a gente conseguiria ganhar a guerra se eles tivessem detido essa tecnologia em espaço mais curto de tempo. Agora, os americanos, eles pegam praticamente tudo que acontece de interessante para eles. E os ETs não falam nada, assim, opa, estão roubando, eles estão Não, porque nessa. Você tem... A gente fala de ET como se você ter evolução tecnológica fosse diretamente proporcional a desenvolvimento moral. Não é. Né? Você tem ETs que são muito maus. Eles têm tecnologia, mas moralmente eles são iguais a nós, não são piores do que nós, são iguais a nós, né? Então esses caras, aparentemente, são os que têm contato com os governos. A confederação, por uma questão ética, ela não pode interferir. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas nesse absurdo que está acontecendo na Ucrânia, sim, várias naves estão sendo filmadas. Eu estava dando uma live há pouco tempo atrás, eu falei, está aumentando o número de avistamentos. Sempre que a Terra vai ter movimentação geofísica, e uma guerra é uma movimentação, né, começa a ter mais avistamento de naves. E várias naves têm sido filmadas lá na Ucrânia em locais de ataque. Né? Eles observam, a confederação não pode intervir, porque eles não podem evoluir por nós. Talvez eles viessem a intervir se nós colocássemos em risco o planeta. Aí eu acho que eles vão intervir mesmo. Se a suposta bomba nuclear fosse solta, eles iam... enquanto a gente só acabar com a gente... Eles ficam assistindo, tanto faz. Mas a gente já falou sobre isso, né? A gente teve uma live só sobre a bomba atômica, porque o Vagnão, ele era da área secreta do Exército aqui do Brasil. Puxa vida, Vagnão. O Vagnão, ele era de lá, e daí ele cuidava da estação de rádio, ele pegava todos os documentos secretos. A gente fez uma live só disso, aí o Vagnão ficava vendo tudo lá, lendo as bolinhas os orb que voavam ao lado das naves e tal. A noite oficial de UFOs do Brasil é incrível. É verdade, é um caso muito bom. Aí a gente estava conversando sobre isso e apareceu bastante dúvida sobre isso também, né? Se efetivamente tiver uma guerra nuclear iminente, você acredita, você foi informado, ou tem alguma informação de que essa civilização intergaláctica, a Confederação, ela pode intervir ou não? Eu trabalho desde 2004, eu sou o canal de uma pleiadiana chamada Shelian. Falaram dela Shelian, aqui. Shelian. Shelian. Tá. E eu perguntei isso para ela. Na época, quando teve o Trump com o rapaz lá de Pyongyang, né? Sim, sim. Eu falei, vai ter? Ela falou, o que vocês fazem com vocês é problema de vocês. Se vocês colocarem em risco o planeta, nós vamos intervir. E nós já temos vários casos de ogivas desativadas por eles. Então, enquanto a gente se matar, problema nosso. Mas se a gente colocar em risco o planeta Terra... Porque existem mais habitantes aqui, né? Os minerais, os vegetais, os animais não tem nada a ver com a nossa loucura, com a nossa insensatez. Aí eu acho que eles intervêm. Se a gente colocar em risco o planeta, eles intervêm sim. Que desequilibra para eles, né? Claro, porque se você destruir a Terra, percebe o que vai acontecer com Vênus, Marte, vai ter um cinturão de asteroides. Você mexe nas órbitas. Quer dizer, a gente não tem esse direito de fazer essa bagunça toda, entendeu? Nós já somos essa escola... Tem muita gente que olha para a Terra como hospital, outros como escola, outros como hospício, né? Hoje acho que a gente está muito mais para um hospício do que qualquer coisa. Mas então, essas naves que estão sendo avistadas agora lá na Ucrânia, na Rússia e tal, qual que é o objetivo? É impedir o excesso. O que a Sheliana falou, a Sheliana é muito ligada à causa animal. Então eles têm resgatado muitos animais que estão presos... Você sabe que você tem santuário no mundo inteiro de cuidado de animais selvagens, né, que são judiados em circos, em zoos particulares mesmo. E eles têm retirados muito animais, mas têm retirados humanos também. Né? Humanos que têm capacidade quântica de conviver com eles e que estão em foco, eles conseguem retirar. Então, abduzidos e contratados deles têm sido retirados. Mas agora, o que eu queria entender, assim, os nossos governos, né, os grandes líderes aí mundiais, todos eles conseguem, de alguma forma, a gente acredita ou entende, pelo que você falou, tem o contato com essas raças alienígenas aí. Por que nós, civis, talvez você seja um caso, mas por que a população civil mesmo não consegue ter esse contato com Então, você imagina se os nossos governos, os nossos religiosos, né, permitissem que a gente tivesse contato com outras civilizações com formas diferentes de existência, com um sistema financeiro muito mais moral, né, sem crime, sem nada, sem políticos. O que a gente ia fazer? A gente ia fazer uma revolução, a gente ia querer ter a vida deles. E esses caras não querem perder o poder, nem
políticos, nem militares, nem religiosos. Eles não querem perder o poder. Então você acha que o Vaticano tem uma vasta biblioteca só sobre esse assunto. Até o Papa João XXIII teve contato lá em Castel Gandolfo, desculpa, não sei se foi Castel Gandolfo, mas acho que sim, onde ele tinha a residência de verão, com o ET. Ele estava andando com o Carmelengo, aí desceu uma nave, desceram os seres da nave, o Papa se ajoelhou na frente desse ser e ele teve uma conversa longa com esse ser. O Papa João XXIII está documentado. Você acha que é acaso que o chefe do Instituto de Astronomia do Vaticano, alguns anos atrás, veio falar que tem vida em outros planetas, que seria um desperdício, que Deus não criaria vida apenas na Terra? Tudo é preparação, eles estão preparando paulatinamente, porque como nós estamos muito imaturos, se você disser para a grande massa, olha, os ETs estão descendo no Central Park, você vai ter uma catástrofe civil, vai ter gente que vai matar, vai roubar, vai tentar matar os ETs, vai se matar. Você não sabe qual é a reação. Então, não só para não perder o poder, mas até para proteger a própria humanidade da sua imaturidade. Porque a gente foi aí, milênios, não tem, a vida só tem na Terra, a vida só tem na Terra. Por mais evidências que você tenha que tem vida em outros planetas, a ciência sempre falou isso. E a ciência manda na Terra, né? A ciência é dona do planeta Terra. Mas aí você é uma civil que tem contato e se comunica constantemente com esses seres. Por que nenhum governo ainda tentou te eliminar, por exemplo? Porque eu não conto, eu não tenho poder nenhum, eu não mexo com nada. Não, como não? Não, eu não conto, eu não tenho peso militar, eu não tenho peso financeiro. O meu trabalho é um trabalho de formiguinha, a formiga você esmaga, você não está nem aí para ela. Eu não conto. É permitido, inclusive, que muita coisa venha ao conhecimento para preparar mesmo a humanidade. Até 2010, só avistava uma nave quem era abduzido ou contatado. Nós temos a nossa pineal, nós temos um chip de telefone com cristais de apatita. Cada um de nós tem uma mandala específica com o número de cristais e a disposição geográfica dentro da cabeça, geometria sagrada, né, dentro da pineal. E eles encaminham através de ondas legíveis pelo nosso DNA, eles encaminhavam uma onda elétrica que era captada pela nossa pineal, aí você virava a cabeça na hora certa, para o lugar certo e via a nave. Então, até 2010, avistamento de nave era DNA dependente. A partir de 2010, você tem um inconsciente coletivo crescente. Aquele filme do ET do Steven Spielberg contou demais, o Contatos Imediatos, mas principalmente A Chegada, foram filmes que dispararam o conhecimento e formou-se um inconsciente coletivo. Então, hoje, existem milhões de pessoas que têm certeza que existe a vida extraterrestre. Então, eles não conseguem mais evitar. Então, eles estão dando pílulas homeopáticas, aquelas bolinhas homeopáticas, preparando o grosso da humanidade, que ainda é negacionista nesse aspecto, para quando acontecer o contato, não acontecer uma tragédia civil. É tudo paulatino. Mas se você for ver, esse ex-secretário da Defesa canadense, não é à toa, ele teve permissão para falar. Aquele agente do FBI que dedurou, saiu na internet a comunicação dele. Pelo amor de Deus, eles têm um controle absoluto de comunicações. Não foi o Wikileaks. Ele declarou, porque ele queria... É tudo programado, entendeu? O próprio secretário da Defesa russo, quando falou há 5 anos atrás, se os americanos não falarem dos ETs, nós vamos abrir e falar. A disclosure, né, a abertura, a desclassificação de arquivos militares, na maioria dos países do mundo, agora os Estados Unidos começou, mas a maioria dos países do mundo, a começar pela França, Reino Unido, depois se espalhou no mundo inteiro, isso é um programa. Então, os governos começam a desclassificar arquivos militares para as pessoas terem acesso a informações militares que antes eram segredos nacionais, eram segredos de segurança nacional, para preparar. Nós estamos sendo paulatinamente preparados para um contato. Os governantes sabem que ele vai haver. O próprio Barack Obama recentemente deu uma entrevista muito esclarecedora a esse respeito. Claro que existe, mas eu não posso falar tudo o que eu sei. Eu não tenho permissão para falar. E são eles que mandam? Os extraterrestres que vão falar agora, fala? Não, na verdade não. Na verdade isso é julgo nosso. A própria ONU tem um departamento de relações exopolítica. E você acha que está perto para o William Bonner falar boa noite, os extraterrestres existem? O William Bonner não deve estar encarnado quando isso acontecer. Ah, não? Então vai demorar. Um pouquinho.
Eita, pensei que ia ser mais rápido. Eu já não vou ver essa história, vocês têm chance. Nossos filhos, talvez, né? Talvez antes. Que nasceram depois do ano 2000. Talvez antes. Tudo vai depender do nosso padrão evolutivo, né? Então tá mal. Nessa equação, você tem dois lados. Você tem um lado confederado, que é o lado ético, que tem uma diretriz que não permite a interferência. Eles só podem amparar, não intervir. E você tem o outro lado, que é negativo, que é representado pelos draconianos, mas não é só draconiano que tem lá. Esses julgam o planeta Terra deles, são eles que fazem a maior parte das abduções nos Estados Unidos, totalmente estudados pelo David Jacobs, só que ele não fala reptilianos, ele fala reptilianos e não draconianos, né? Mas são draconianos, que a maior parte das abduções nos Estados Unidos são feitas por eles. E eles querem tomar o planeta. Esses sim querem colonizar o planeta. Então a guerra que hoje a gente vê, ela é uma guerra muito além do que a humanidade percebe. E ela ocorre silenciosa, porque ela ocorre mais no plano astral do que no campo físico. Mas ela existe. Apesar de você ter falado que os extraterrestres estão observando lá na Ucrânia e tal, existe alguma influência de algum extraterrestre ruim a favor do Putin ou coisa assim? A ação do Putin é Illuminati. Né? A Ucrânia é só o primeiro passo que ele quer para aumentar a área. Ele quer voltar à União Soviética. Ele não quer a Rússia. Isso que ele está fazendo não tem nada a ver com o nazismo. Né? É desculpa para boi dormir, né? Mas ele é humano, tá? Tem muita gente falando, não é mais ele, é o entrante. Não, é ele mesmo. Só que ele é ligado a esses seres que a gente chama de governo oculto, que são seres realmente que acham que a Terra é deles e eles querem tomar na paulada o comando do planeta. Mas aí, quem que seriam os reptilianos, os draconianos? Os draconianos são reptilianos, mas a gente tem uma mania, né? Meu pai jogou no Palmeiras, então eu nasci com sangue verde, não tinha muita opção. Se eu disser que todo corintiano é ruim, eu vou estar mentindo. Se você é um ET, está numa nave e assiste os programas de televisão da Terra, você vai falar, todo adâmico é ruim. Não é real. Né? Os adâmicos da Terra não têm evolução, mas os pleiadianos são adâmicos e são ótimos. Os reptilianos têm espécies, são subespécies, como nós temos também. Né? Aqui na Terra nós temos os brancos, os negros, os amarelos, os vermelhos, não temos? Então, você tem subespécies. Os draconianos são uma subespécie dos reptilianos. Eles aportaram na Terra logo depois do dilúvio bíblico na África. E eles têm um comando, eles têm realmente um comando aqui na Terra, junto com os seres que vieram para cá, porque quando a Terra não tinha civilização, ou mesmo no início da civilização, vinha gente de outros planetas para cá para minerar, para pesquisar, para tentar colonizar, para roubar o que a gente tinha aqui de reservas. Não é só português, inglês, holandês, belga, francês que faz isso. Os ETs também fizeram isso lá atrás. Né? E algumas dessas naves quebravam, eles ficavam presos aqui. Você fez bobagem, filhinho, você vai ficar lá. Então você tem esses seres aqui vivendo, alguns em corpo físico, outros não, que compõem esse lado errado da força, que são os atrasados, são os seres trevosos da Terra, magos negros e tudo. Eles têm muito poder. Não é à toa que Jesus disse, há mais de 2000 anos atrás, o mal na Terra está bem estabelecido, o bem está por se estabelecer. Está na Bíblia. Então esse mal são esses seres. E eles acham que a Terra é deles. E eles querem colonizar a Terra, eles querem deles. Por isso que eles estão loucos, que agora vai ter uma mudança vibratória, eles vão para onde? Eles vão ser erradicados daqui. E a Terra é deles, que negócio é esse? Entendeu? Então eles fazem todo o possível para atrapalhar esse momento, para que a gente não consiga evoluir moralmente mesmo. E essa guerra aí da Rússia com a Ucrânia, que eu acho que vai ser um pouco mais longa do que a gente espera, embora eu não acredite numa guerra mundial, não acredito mesmo. Eu acho que vai ter intervenção, não vai ter permissão dos espíritos superiores da Terra para isso, mas isso é um movimento na tentativa de frear mesmo a caminhada da humanidade para algo melhor. Tá, então a gente pode considerar que essa guerra possui uma intervenção da espécie draconiana. Sim. E eles estão agindo não em corpo físico, mas em corpo astral. Em corpo astral. Isso. Então, como se fosse, sei lá, como se estivessem possuindo corpos humanos para tomar. Não precisa possuir, não. Eles vêm falar com você como um preto velho, um caboclo, eles comandam. Os Illuminati são deles. Os Illuminati são os encarnados deles.
É a facção deles. Eles comandam a indústria bélica, o sistema financeiro, a indústria farmacêutica, o crime organizado, prostituição, drogas, está tudo na mão deles. Tá, então, só para eu entender, vamos ilustrar com o caso do Putin aqui, vai, para a gente tentar fazer criar um arquétipo. Então, esses seres, eles efetivamente estão se comunicando com o Putin. E com a turma dele. E colocando lá, ó, invade tal coisa, seu plano é esse. Então não é que ele tá recebendo uma informação. Ele trabalha com eles. Ele trabalha com eles, ele não é manipulado por eles. Ele é dele e trabalha com eles. É uma escolha. Ele é um ditador. Quanto tempo que ele está lá como presidente da Rússia? Presidente entre aspas. Sim. Ele é ditador, como sim. O Xi Jinping também é. Uhum. Tá? Então, assim, são espíritos que estão alinhados com essa frequência. Ele poderia não se alinhar, por exemplo. Claro, ele tem a escolha. O Hitler não nasceu com a opção de fazer a Segunda Guerra Mundial. Ele veio para unificar. Ele jogou tudo fora. Então, a força, o carisma, a inteligência que esses espíritos têm deveria ser usada para o bem, mas é um livre-arbítrio. Eles usaram para o mal e aí eles danam a vida de um monte de gente, mas danam mais a própria vida, né? E aí, essa espécie de draconianos, por exemplo, eles não podem entrar na guerra com o uso de tecnologia alienígena. Tem que ser sempre através de acordos e de manipulações ou estratagemas com humanos. A confederação não pode. Esses caras trocam tecnologia com os governos. Não pense que não. Esses caras trocam tecnologia com os governos. Então você acha que tem alguma tecnologia híbrida lá que a Rússia está usando? Tem sim. Qual é o medo da confederação, tá? É que outros países se envolvam no conflito, além da Bielorrússia e a Moldova, né? Que forcem uma expansão do conflito a nível de hemisfério norte. Porque aí sim, se nós tivermos uma guerra de extermínio, nós vamos ter mais 900 anos como expiação e provas. Aí volta quem já foi exilado para cá e os bonzinhos é que vão ser retirados daqui. Entendeu? Tem que inverter o eixo. Então, qual é o nosso papel? Eu acho isso muito sério, né? Não é ter ódio do Putin. Ele já tem ódio suficiente dentro dele. É envolvê-lo com outro tipo de vibração. Você quer paz para o mundo? Não entre em qualquer tipo de litígio. Não permita que você entre em qualquer tipo de perturbação ou discussão. É isso que você quer? Irradie o que você quer. Porque a soma das unidades é que vai dar a resultante da vitória da luz sobre a escuridão. Nós somos muito responsáveis. Entendeu? Tá bom. Então, nesse caso, você entende que efetivamente eles estão trabalhando juntos com o Putin para gerar uma disrupção, impedir uma evolução moral da humanidade também? Isso, com certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então eles estão pegando um sentimento humano, que é uma ganância por poder, por exemplo, para realizar o plano deles, que é efetivamente impedir que a espécie humana evolua, é isso? Pensa assim, somos todos espíritos. Tá. Nós estamos como adâmicos da Terra, eles estão como reptilianos, draconianos, greys, sei lá, o que você quiser, porque tem dos dois lados, todo mundo. Os greys também podem ser ruins? Sim, existem bons e maus. Tá. Existem adâmicos bons e maus, insetoides bons e maus, que tem dos dois lados. Tá? Então, pega esses espíritos, esquece do corpo físico. É espírito com tendência à luz ou com tendência à escuridão. Eles são um grupo. E na humanidade existe o grupo. Se você for dentro na nave da Sheliana, uma nave enorme chamada Chendra. Parece um peão. Sabe aquele peão antigo que as crianças tinham, que é mais largo no eixo? É uma nave mãe chamada Chendra. Eles têm um dos andares, eles têm em toda a sala, eles têm uma tela em que nós somos pixel. Os encarnados e os 12 desencarnados humanos da Terra é um pixel nessa nave. Então, a humanidade é contabilizada ali por luz, sombra e escuridão. Hoje, nós temos 25% de seres que são despertos, ou seja, já estão buscando claramente a evolução. 17% de seres que são escuridão pura. 25%, com 17%, 42%. Ou seja, 58% são espíritos que sobrevivem, não fazem ideia. A vida levanta, trabalha, volta para casa, assiste Big Brother, vai dormir no fim de semana, faz o seu churrasquinho na laje. Eles não são maus, eles simplesmente não estão sintonizados.
Você entendeu? Não tem aquela coisa, não, deixa eu buscar, deixa eu ver o que tem mais além, isso aqui não pode ser, não dá para ser, eu vou morrer, eu vou pro inferno eternamente, eu vou pro céu eternamente se eu fizer confissão, porque eu sou evangélico, eu já tô salvo porque eu aceitei Jesus. Não existe. Mas esses 58% estão aderidos a isso porque eles não têm maturidade suficiente. São crianças. Eles têm que ser amados e compreendidos como crianças, porque é o que eles conseguem caminhar hoje. Esses 58% é que vão fazer a massa crítica pender para um lado ou para o outro. Não são os despertos, os 25%, que você tem os espíritos de luz da Terra e os outros que estão na 4ª dimensão desencarnados ou na 3ª encarnados, que vão fazer a massa crítica. A massa crítica é esse 58%. É o que os dois grupos disputam. O trabalho de vocês é para despertar pessoas. O que vocês fazem ecumenicamente falando é para dar ferramentas, não é? É o trabalho que eu faço também, eu quero dar ferramentas. Olha, tem algo além, tem pouco mais do que isso que você está vendo. Se desprenda, solte-se, faça o bem. A Sheliana ensinou para a gente que você tem 3 ferramentas para evoluir. Autoconhecimento, porque se você não sabe quem você é, você não melhora o que você é. Conhecimento, que é para você reagir de formas mais sábias aos estímulos que a vida lhe traz, e prática do bem. Se você tiver essas 3 ferramentas em atividade, você evolui, não tem como você não evoluir. Mas para isso, você precisa estar num grau de maturidade de você já não ser mais um analfabeto emocional. Ela diz que a Terra é uma escola para analfabetos emocionais. A gente vem para cá para aprender emoções, a trabalhar com essas emoções mais equilibradamente, mais harmonicamente. Então, numa situação como a gente está vivendo hoje, vivemos na pandemia, em 2020, em março, de março até julho, agosto de 2020, foi um espetáculo a solidariedade. As pessoas ajudavam realmente os necessitados. Em julho do ano passado, ou junho, não lembro bem, nós chegamos a distribuir 4.000 cestas básicas no mês na Casa do Consolador. Porque a gente recebia muita doação, deu 4.000 cestas básicas. Hoje a gente consegue distribuir 1.000, que é o que a gente tem de compromisso estatutário de distribuir. Então, mas teve meses em que a solidariedade falou muito alto. Então, você teve um despertar de muitas consciências nessa altura. Elas caminharam, se projetaram no sentido dos despertos. Aí começou a vida a voltar ao normal. Muitos desses caminharam para o despertar, voltaram para o eucentrismo, egoísmo. Eu tenho que trabalhar, eu posso perder o emprego, eu tenho que viver, eu estou cansado de ficar preso em casa, eu quero me divertir, eu quero ter... Aí, e a fome do outro? Bom, o que eu posso fazer? Eu estou fazendo o máximo que eu posso. A inflação está aí, está uma recessão, não sei o que vai acontecer comigo. Então, muitos que se projetaram no sentido da solidariedade voltaram para um egoísmo. Primeiro eu. Mas muitos continuam lá. A pandemia veio com esse sentido de acordar a gente para algumas realidades que a gente não via, viver o dia de hoje. Sentir, na hora que você se fecha para fora, você se abre para dentro. É um convite para você saber quem você é. Todo mundo saiu reformando casa, na verdade as pessoas estavam reformando a elas mesmas. Foi um movimento muito centrípeto, foi para dentro. Aí você teve o ensinamento da solidariedade, da responsabilidade civil, o que eu faço e pode implicar na vida do outro. A pandemia veio ensinar essas lições para nós. Agora nós nem saímos ainda do horror, desse flagelo, dessa pandemia, vem essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Gente, pelo amor de Deus, é o João Grandão contra o Formiguinha. 900.000 soldados, um poder bélico danado contra um país que tem 261.000 soldados. Por motivos pífios, não reais. Aí você fala assim, pô, mas vamos combinar, né? A Rússia está se sentindo esmagada pelo poder dos Estados Unidos dentro da Europa. Eu concordo, tá sim, então senta numa mesa e conversa, não invade o outro. Tem muitas formas de se resolver problemas que não sejam uma forma tão agressiva, com tantas perdas civis, animais em sofrimento. Está todo mundo sofrendo, o mundo está sendo impactado. Então, essa movimentação nossa é que dá a massa crítica. Para que lado vai a humanidade? Porque nada está decidido ainda. Nós podemos nos tornar um planeta de regeneração e prova se a massa crítica da luz for atingida. Mas se não, nós vamos ter mais anos aí como expiação. Então, ou você vai ser Nova Terra, que é o planeta da regeneração, ou você vai para a Terra Cruz, mais 900 anos do que nós estamos vivendo já há milênios. Cara, eu estou cansada, eu não sei quanto ao planeta, mas se for para fazer isso, honestamente, eu quero ir embora. Eu acho muito legal você construir quando você tem condições de. Então, nesse conjunto,
o governo oculto tem as seclas encarnados e o Putin é um deles. A gente tem que orar pelo Putin, não odiar o Putin. Porque ele é doente, coitado. Ele é imaturo. E a gente tem aqueles que estão vibrando paz e amor, como o Dalai Lama. O cara tá certo. Não mandem ódio, mandem perdão. É isso mesmo. Essa é a atitude certa. É isso que quebra a força do mal, é quebrada pela força do bem. Se a gente apagar as luzes desse estúdio e acender um fósforo, o fósforo provoca luz. Se todos nós fôssemos fósforos, acabava a escuridão da Terra. Esse é o jogo. É nisso que nós estamos lutando agora. Nós temos que ser a paz que a gente quer para o mundo. Então, se alguém te provocar, deixa para lá. Não pega o presente que não é teu. Não é você que está nervoso, é o outro. Deixa para lá. Ah, mas está errado. Ok. Problema dele, eu sei qual é a verdade. Eu vou me ater à minha verdade. Eu não vou permitir que o outro me intranquilize. Porque se eu vibrar ódio agora, ou raiva, ou qualquer outra coisa que não seja luz, eu vou estar fortalecendo o governo oculto, que alimenta essa guerra insana. Nós todos somos muito poderosos. Se a gente descobrisse quanto é poderoso, a gente já tinha feito a paz. Teve um estudo no Canadá, uma cidade que tinha uma criminalidade enorme, que eles levaram meditadores para lá, não só monges, mas meditadores de várias etnias, de vários dogmas, né? E eles ficaram meditando paz. Caiu a criminalidade caiu absurdamente. Olha, então quando tem muitos reunidos em meu nome, lá estou eu. Então, nesse caso, você considera que se a população mundial meditasse paz, ela poderia contribuir para que esse conflito cessasse? Não apenas meditasse, Alexandre, vivesse. Mas como é que você vive a paz, sendo que o povo agressor, que você está sendo agredido, está sendo invadido, e está sendo efetivamente morto? Então, sim, o povo ucraniano lá, eles estão reagindo. Eles têm que reagir. Mas não seria esse o caminho? Não, veja bem, claro, nós temos que meditar paz. Nós temos que meditar luz sobre a Ucrânia, a Rússia, a Bielorrússia, a Moldova. É o nosso papel. É o que nós temos que fazer. Mas individualmente, quando eu não estou meditando, eu continuo irradiando energia. Nós somos geradores de energia. Pensamos, falamos, sentimos e agimos. Energia. O que eu não posso é eu mandar uma energia neste momento contrária à paz. Eu preciso me vigiar muito para eu não emitir uma energia contrária à paz. Porque tudo aquilo que eu mandar de bom vai somar no lado da luz, vai ajudar a Ucrânia. Tudo aqui, e a Rússia também, óbvio. E tudo aquilo que eu mandar no sentido da guerra, eu vou estar potencializando a dor. Então, agora nós temos que ser muito sábios. A gente não pode se entregar a ser quem já fomos até hoje. Não é só meditar a paz, é viver a paz. Os nossos irmãos da Ucrânia estão sofrendo, da Rússia também, que estão lá morrendo, etc., mas foram eles os invasores. Mas a dor que está lá tem uma justificativa kármica para aqueles espíritos. Nós aqui fora queremos que eles parem de sofrer, queremos muito que eles parem de sofrer. Então, como é que a gente faz? A gente ora, a gente faz ações humanitárias, né? Como agora o Rancho dos Gnomos e a Casa do Consolador já se abriram para o consulado ucraniano para receber animais e humanos que queiram vir, para a gente poder ajudar, exilados, né? Porque eles estão fugindo. São ações humanitárias. Mas no meu individual, no meu dia a dia, eu não posso ceder à raiva, eu não posso ceder à perturbação, eu não posso ceder ao ódio. Eu não posso, porque eu tenho que vibrar luz o tempo inteiro. É a forma que eu tenho de ajudar os meus irmãos da Ucrânia. Mas nesse caso, eu estava lendo até uma matéria hoje, parece que a gente tem mais ou menos aí uns 100 voluntários brasileiros, sim, militares que estão efetivamente indo para a Ucrânia para combater lado a lado lá, para ajudar a evitar essa invasão. Você acha que essa ideia, esse método de ir para lá combater não é menos eficiente? É o que estas pessoas têm para dar. Humanitariamente é o que elas têm para dar. Eu, como médica, gostaria de estar lá servindo quem está ferido. Tá? Que eu não tenho saúde para isso, mas eu gostaria de estar lá servindo como médico. Honestamente, eu gostaria. Como voluntária. Né? Eu acho que é o que eles têm para dar isso. Eles vão se somar para aumentar o número de soldados contra a invasão. Agora, nós que não vamos para lá e estamos cá,
Não adianta falar, segunda-feira às 9 horas da noite eu vou entrar em vibração. Ajuda muito. Mas se eu durante o dia me policiar, eu vou ajudar mais. Então eu ajudo na vibração, no momento de meditação, mas eu ajudo também com a minha conduta no dia a dia. Porque eu estou construindo luz. É isso que a gente tem que fazer agora. Construir luz. Então, se eu puder evitar de pisar uma formiga, eu vou evitar. Por quê? Porque é um ser vivo, eu não fiz. É respeito. Isso é luz. Se eu puder evitar de fazer alguma coisa que fira alguém, eu devo. Por quê? Porque isso é luz. Com essa movimentação de energia positiva, o mal cede. A guerra que está no plano espiritual é 3 vezes pior do que a guerra que a gente está vendo lá na Ucrânia. Muito mais intensa. E a gente soma sendo luz. É isso que nós temos que fazer agora, sermos luz. Ah, é muito difícil, concordo, é horrível. É dificílimo. Mas a gente tem que tentar. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se pode. E quando você fala em ser luz, você fala efetivamente também da nossa conduta com relação ao nosso próximo? Claro. Porque tanto o caso da pandemia, ou talvez mesmo essa guerra, assim, né? O Brasil está muito polarizado politicamente também. Tem muito ódio, assim, tem um monte de amigo meu que deixou de falar com o pai por questão política, parente que não fala mais, esse negócio também da injeção e tal. Então, assim, é tudo, assim, tá tudo muito confuso, né? As pessoas estão em ódio com si mesmas, assim, com pessoas que amam no dia a dia. Mas isso aí faz parte do movimento de transformação do planeta. Né? Os maias falaram que a humanidade entraria no salão de espelhos. Em 2012, não. É salão de espelhos. Em 2012 começou o exílio mais importante dos espíritos atrasados. Né? Quando você está num salão de espelhos, você se vê por todos os lados. Agora está tudo vindo para fora. Está vindo para a superfície, está vindo para fora. Né? E aí você pode se ver, aí você pode se resolver. Eu tenho muitos amigos que pararam de falar comigo porque eu pedi para eles não falarem comigo de política. Eu não quero saber. É verdade. E, eu acho uma bobagem, é tudo farinha no mesmo saco. Eu não quero ouvir. Pararam de falar comigo, você tem que tomar um partido. Não, eu não tenho. Meu partido é muito claro, vou votar no meu cachorro, ponto. Por quê? Meu cachorro é ético. Não mente, não difama, não corrompe. Seria interessante, então, um cachorro para a gente poder votar. Seria muito bom mesmo, se tivesse um candidato. Mas é tão, assim, nós estamos vivendo momentos tão ruins que a gente vê famílias se separando mesmo. Pois é. É muito triste. E essa polarização é muito doentia, né? Os extraterrestres já tinham comunicado sobre a guerra? Já. A Sheliana falou há mais de um ano atrás, ela falou numa live, vai começar a Guerra Vermelha. Aí já dava para meio que... Tava na cara. Eu falei, a China. Não. Talvez também. A Guerra Vermelha. Taiwan está em risco, né? Mas ela falou, a Guerra Vermelha, vai começar a guerra... Há um perigo da Guerra Vermelha. Há mais de um ano atrás ela falou isso. Agora, coisa importante, o que falaram para você que ainda não aconteceu e pode acontecer? Então, eu não posso falar. O que eu posso te falar é que movimentações grandes estão a caminho. Ruins? Sim. Ou boas? Ruins do ponto de vista de que nós não temos maturidade suficiente. Boas no sentido de acordar a humanidade. Boa tarde. Quer falar, Vagnão? Eu tenho uma pergunta aqui. Boa tarde aí, todo mundo do chat aí. Ainda tô por aqui, viu? Não morri ainda. O pessoal tá todo mundo aí mandando energias positivas aí para que eu melhore logo. Quem sabe eu descubro o que eu tenho. Tinha uma pergunta aqui. O Gustavo Brito perguntou. Peraí que sumiu aqui. Pediu para você falar sobre uma obra social da Casa do Consolador. Sim, e o Rancho dos Gnomos, não é isso? Então, na verdade a Casa do Consolador e o Rancho dos Gnomos tem 30 anos, coincidentemente. O rancho é dedicado à proteção animal. Eles recolhem animais vítimas de torturas terríveis em circos zoológicos e particulares. Eles têm lá em Joanópolis o rancho, né, que tem leão, urso, viadinho, cachorro, gato, cabra, animal de trabalhos de magia negra, etc. e tal. E na Casa do Consolador também tem 30 anos, a gente tem uma obra social grande com humanos e animais. Todo domingo a gente dá 1.500 refeições na rua, e nós distribuímos cesta básica para famílias que se cadastram, né? São 1.000 cestas mês agora, porque o número de doações caiu muito por causa da recessão, da inflação, mas são 1.000 cestas.
A minha mãe que coordena o projeto de enxovais para mães carentes, são enxovais grandes que a gente dá para as crianças. E tem atendimento espiritual gratuito na casa, a gente faz cerca de 30 mil atendimentos espirituais gratuitos mensalmente, né, na Casa do Consolador. E nós temos uma união muito forte do rancho com a Casa do Consolador para ajudar animais e humanos que estejam em necessidade. Legal. Agora, eu tenho uma dúvida sobre você. Você falou que teve algumas, deve ter milhares de abduções. E a gente já entrevistou, eu tinha outro podcast, não sei o quê. Eu nunca vi uma pessoa pensar e falar tão rápido quanto você. Alguma coisa foi colocada na sua cabeça para acelerar? Eu tenho certeza. Toca aqui, ó. Tá sentindo? Uhum. Tá sentindo? Isso é um chip. Eu tenho dois atrás da minha orelha, que são de comunicação, mas eu tenho um chip no meu cérebro também. Que eu nunca vi uma pessoa que tem uma capacidade de pensar e falar mais rápido. Geralmente eu penso mais rápido do que o entrevistado. De você, acho que eu tô 1000 anos para trás. Eu tenho pensamento acelerado, eu sou ansiosa, então não é grande vantagem isso. Mas esses chips aí, você já chegou a remover algum deles ou não? Não, porque na verdade é assim, eu sei para que eles foram colocados, então seria bobo da minha parte eu tirar. Esse aqui, por exemplo, que está no meu antebraço, é a Sheliana usa. Você quer tocar? É aqui, Alexandre. Posso tocar? Claro, deixa eu só achar ele aqui, ó. Tô sentindo. Tá, ele é durinho, né? Então, tem raio-x, tudo, ele é metálico. Ele tem um núcleo metálico. Esses implantes são colocados por algumas funções. Eu fiz um trabalho conjunto com o Dr. Roger Leyer, cirurgião norte-americano lá da Califórnia, que faleceu. Ele foi o primeiro a retirar chips de pessoas abduzidas e, pelo patrocínio do Chris Mullins, que também faleceu, eram estudados esses chips no MIT. Né? Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E eles descobriram algumas coisas importantes, ele fez uma classificação. Então ele tinha chips metálicos, que eram de cobre ou cobre, uma liga metálica com metal que podia ser da Terra ou não, geralmente colocados em extremidades. Chips semimetálicos, que eram chips com núcleo de cobre e invólucro de, pode ser tecido vegetal, tecido humano, tecido não conhecido, que ele chamou de semimetálicos, e chips orgânicos, que eram feitos com o tecido do próprio hospedeiro, do próprio humano. E no meu estudo de abduzido, né, esses 3 chips que podem ser colocados tanto no corpo físico, os que eu estudei, quanto no corpo astral, eles têm 3 funções. Então o Roger fez pela constituição e eu fiz pela função. Você tem chips neutros que servem para monitoria, né, geralmente colocado em extremidade mesmo. Monitoria do abduzido, do objeto de estudo, abduzido ou contratado. Você tem chips facilitadores, que eles potencializam capacidades que você já tem, né? E você tem chips indutores, raramente colocados pela Confederação. Quem coloca chip indutor são os draconianos. É o pessoal do lado errado da força, tá? São os Siths, né, dos contra-jedis. E esses chips, eles induzem você a um comportamento que você tem, que é um comportamento ruim, tipo serial killer. Não sabe o que está fazendo, de repente sai matando. Tá? Então, morfologicamente, você tem a classificação do Roger Leyer e, funcionalmente, você tem a minha classificação. Tem um caso fantástico que o Roger Leyer contou de uma senhora que chegou lá com dor no pé. Ele, como médico, tá? Ele radiografou, tinha um chip. Ele falou, olha, só tem um objetozinho no seu pé, mas não tem orifício de entrada, não tem cicatriz, não tem nada. Pois é, o chip não deixa mesmo. Você viu que aqui eu não tenho nada, nenhum orifício de entrada, nenhuma cicatriz, nem nada. Se eu não te falar que tem, você não sabe que eu tô com esse chip aqui. Aí ele foi lá e tirou o chip e mandou para estudar lá em Massachusetts, era um chip metálico. Passou um tempo, ela voltou, doutor, voltou a dor, só que agora está em outro dedo. Fez raio-x, outro chip em outro dedo. Ele foi lá e tirou de novo. Terceira vez, doutor, agora está no outro pé. De novo, mesmo chip, cara, ele foi... ela voltou pela 4ª vez, doutor, tá doendo. Ele falou, vamos tirar. Ela falou, não, doutor, porque o senhor tira, ele expõe. O senhor tira, ele põe. Deixa aí, me dá um remédio para tirar dor. Ele tirou vários lá, tá tudo... Tirou 3 dela. No 4º, ela não quis mais que tirasse. Então, não adianta. Quando você faz parte do projeto, esse chip de metal é neutro. É um chip que está lá só para te monitorar. Entendeu? Então, e tirava, punha. Por quê? Porque ela não saiu do projeto. Quando ela estava na nave, ela falava, ok, pode pôr. Voltava para o corpo físico, tá doendo, tira. Então, qual a função desses chips que você tem? Esse aqui, a Sheliana faz um tratamento energético com as pessoas. Ela trabalha com males do perispírito, do corpo astral.
Mas então, você tinha males no corpo espírita? Não. Isso aqui ela usa para canalizar a energia dela através da minha mão. Esse chip que está aqui é um facilitador. Como eu tenho paranormalidade de cura, ela usa esse chip para ampliar a minha doação de ectoplasma e para ela poder canalizar a energia pelos dedos. Ela vibra a minha mão tão rápido que tem pessoas que falam, a mão some. Não some nada, só está vibrando muito rápido. Entendeu? Tá, então é um chip que amplifica, ela te dá um improvement, ela um melhora... Isso, é um plus. Entendi. Esse é do braço. Esse do braço. Que é justamente para você canalizar o poder de cura. Ela só usa a minha mão direita. Exato. Tá. Você tem mais... Atrás da orelha eu tenho 2. Tá. São de comunicação. Quando ele pulsa, ela manda algum tipo de mensagem. Porque não o telefone só toca de lá para cá mesmo. Né? Aqui, para eu conseguir falar com ela, tem um código que eu digito no chip, que eu bato no chip de uma certa forma, e aí eu consigo mandar uma mensagem para ela que eu preciso falar com ela. É tipo um código Morse, uma coisa assim? Um código Morse. Você encosta no chip? Isso, tem um tipo de batida que eu faço, que eu mando para ela uma mensagem que eu preciso falar com ela. Qual é o nome dela que você falou? Shelian. Shell, S-H-E-L-L-Y-An. Shelian. E é de que planeta? Ela mora em Pária, um planeta que orbita uma das Pleiades. Apesar de serem estrelas azuis, eles têm planetas habitados lá. Todos os planetas lá são de regeneração. Regeneração. Mas mais evoluídos que aqui. Muito mais evoluídos. Então, eles ensinam mais do que você. Puxa, nossa, é fantástico você falar com ela, você aprende demais. É legal. A gente precisava fazer uma live com ela. Né? Se ela quisesse. ela se apresenta como para você? É a primeira vez que os ETs apareceram assim, eu esqueci de ET. Eu voltei a lembrar deles quando assisti Contatos Imediatos, né? Aquilo foi como se tivessem tirado uma cortina dos meus olhos. Muitos anos depois, a gente fazia evangelho do lar na minha casa, domingo à noite, com meus amigos da Casa do Consolador, porque a tia Sema estava em cadeira de roda, que ela tinha tido um AVC, então os meus amigos iam lá para fazer o evangelho com a gente. E nesse evangelho, sempre quem encerrava era um mentor, ele vinha, falava alguma coisinha e ia embora. Num domingo à noite, nessa época eu tinha 8 cachorros e 33 gatos. A sala estava gelada, os cachorros saíram da sala, ficaram só os gatos. E aí, quando a gente encerrou, veio uma energia gelada, assim, esquisita, né? Aí um cara falou assim, saudações, estamos prontos para o projeto, saudações. Né? E assim, a gente ficou olhando para o outro por um, né? Tinha 2 clarividentes, falei, o que vocês viram? A gente viu um ser esquisito, com uma cabeça de futebol americano, cinzento, olho grande, esquisito, magrinho. Foi o que eu tinha sentido também. A partir desse dia, começou a ter fenômenos esquisitos na Casa do Consolador. Começou a queimar lâmpada pra caramba, refrigerador, sabe aquela coisa? E eles vinham, falava muito rápido, parecia que tinha mosquito no meu orelha. Eu não entendia nada, eu ficava assim o tempo inteiro, parecia que eu estava louca, né? Eram eles falando, até que eles começaram a fazer uma comunicação telepática audível, muito clara. E aí eu estava em casa, num sábado à noite, estava eu, a tia Sema, meus gatos, meus cachorros, estava tomando banho. Eu tinha feito a minha casa, uma casa térrea, né? Ela adorava jardim de inverno, então eu fiz o jardim de inverno, tinha horta, tinha pomar, era super gostosa a casa. E a suíte dela abria na porta do meu banheiro, para eu ficar bem pertinho dela. Tô tomando banho, a minha Beagle começa a uivar que nem louca. E quando a minha Beagle uivava, algum espírito tinha invadido a minha casa. Eu desliguei o chuveiro, me enrolei numa toalha e fui pro corredor, né? Já era uma casa de corredor pequenininho, porque eu tenho trauma com corredor longo, por causa das abduções que eu sofri quando eu era criança. Quando eu saio no corredor, tem um ser enorme, assim, muito alto, feminino, cabelo claro, castanho claro até aqui, com uma trança, né, uma roupa, parecia roupa de mergulho, azul cobalto, muito bonita, o olho dela era quase um lilás, né, trovão. Caramba. Aí ela levantou a mão assim, e ela por telepatia falou saudações, né, aí eu falei a frase da minha encarnação, abdução de toalha, não. Ela continuou assim, me olhando, tipo, né, doida mesmo. Ela falou, eu venho trazer uma proposta de trabalho conjunto. Eu falei, o que você quer? Eu trago uma forma nova de cura energética para o seu povo e você divulga por que nós estamos aqui. Eu falei, nós quem? Ela falou, confederação. Eu falei, legal, né? Eu falei, achei legal esse negócio. Ela falou, mas tem 3 condições. Primeiro, você não pode comer carne, porque eu preciso que você produza um ectoplasma mais sutil. Eu já não comia quase, eu comia só frango, eventualmente, porque eu trabalhava todo dia na Casa do Consolador, e você não pode comer carne no dia que você trabalha mediunicamente. Então, eu falei, ok, sem problema. Segundo, você não pode tomar cola, eu era viciada. Eu acordava de madrugada para ir tomar.
Falei, por que eu não posso tomar cola? Porque esse xarope empana a sua comunicação mediúnica, atrapalha a nuvem de elétrons em torno dos cristais de apatita da sua pineal. Eu falei, meu pai, tô com cristalização de pineal, tô ferrada, né? Aí ela falou, não, ela falou assim, isso atrapalha a sua comunicação mediúnica. Eu falei, se o terceiro, você não pode comer doce, eu tô fora, não vou aceitar. Ela não se movia, ela ficava assim, ela ficava olhando séria, assim, ela não piscava nem nada. O terceiro é que você fale de nós, aonde te chamarem e a gente concorde.